Valerie, Valerie, Valerie. Oh, why don't you come on over, Valerie? Uhul! Uhul! Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, nós estamos aqui hoje para o nosso aulão, nosso segundo aulão. Primeiro, nós falamos sobre sensibilidade musical. E hoje nós estamos aqui com duas divas para falar um pouco para a gente sobre mitos e verdades do canto. Espero que vocês estejam afiados para as perguntas. E eu quero convidar aí a Nanda e a Aline Magalhães para que elas se apresentem, para que elas falem para vocês um pouquinho sobre elas, para a gente dar início à nossa aula. Peço, por gentileza, quem não fechou os seus microfones, por gentileza, fechar. Tá bom? E é isso daí. Qualquer coisa, me perguntem. Se for algo muito urgente, abram o microfone, podem perguntar pelo microfone. Ou então me perguntem aí pelo chat, tá bom? Fernanda e Aline, a palavra está com vocês. Quem começa, Aline? Eu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Magalhães, eu sou cantora, eu comecei meus estudos com canto popular desde criança, canto já há bastante tempo, mas mais recentemente eu comecei... Gente, por favor, não apresentem a tela, por favor. Aí. A gente compartilha a tela aí, aparece outra coisa. Por favor, não compartilhem a tela, senão a gente fica aqui dando erro nas gravações, por favor. Bom, e aí, mais recentemente, eu comecei a estudar canto lírico, né? E aí agora eu tô fazendo bacharelado, eu tô no meu... Passei já da metade do bacharelado em canto lá na UFMG. E eu sou paciente da Patrícia também. E sou colega da Fernandinha, a gente canta no Coro Madrigali. Uhul! Uhul! Melhor de todos. Melhor. E bom, essa discussão, eu vou introduzir daqui a pouco, né? Deixa a Fernandinha se apresentar, daqui a pouco a gente fala de como que surgiu. Então, tá bom. Então, eu sou eu. Eu sou a Fernanda. Muito prazer a quem eu não conheço, né? Tem alguns alunos meus aqui, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Então, eu sou a Fernanda, sou cantora e professora de canto. Eu me formei na UENG, no curso de licenciatura em música, com ênfase em educação musical. Eu não sou formada em canto. Eu fiz canto no Seminário Batista, hoje a Faculdade Batista de Minas Gerais. Fiz música sacra lá, e lá eu estudei canto. Canto no Coro Madrigali, com a Aline. Sou paciente da Patrícia. Antes de ser paciente da Patrícia, eu sou amiga dela antes dela ser fono, antes dela sonhar com a fono, e ainda acompanhei a Patrícia quando ela descobriu a paixão pela fonoaudiologia. E sou super orgulhosa dessa mulher que tem trazido tanto conhecimento, tanto descobrimento, né, de cantores e tal. Estou super feliz de estar aqui hoje, e hoje a aula vai ser linda. Vamos lá, né? Vai ser muito top, gente. Tem muita gente entrando aqui. Estão até brigando comigo aqui. Por que eu não estou aceitando no grupo? Mas é porque todo mundo entra de uma vez. Aí eu vou colocando aos poucos. Então, vamos lá, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades no canto. Esse tema foi proposto pela Aline, que ela é um cérebro, né, assim, de informações. Quando ela vai na consulta, que é para ser 40 minutos, a gente fica 2h30 conversando sobre mitos e verdades, acreditem, e sobre muitas outras coisas que às vezes a gente julga ser insignificante, mas que para o cantor tem uma necessidade tremenda. Então, vamos começar antes de falar. A gente quer falar hoje sobre aquecimento, desaquecimento. A gente quer falar sobre vocalize e técnica vocal, qual que é a diferença. Voz como parte do corpo, sobre alimentação.
como preparar a voz, queremos falar sobre estilos de canto. Então, eu vou passar a palavra para a Aline para que ela comece com o tema que ela desejar para a gente discutir aqui hoje. Aline. Nossa, poderosa. Uau, uau, uau. Olha só, essa discussão de mitos e verdades, ela começou quando eu estava uma vez lá na Patrícia. Ela estava me ajudando com umas coisas muito específicas, mas eu acho que dessa vez foi porque eu tinha uma audição para uma ópera que eu ia fazer. Eu acho que foi isso. Se não for, depois a Patrícia me corrige. E eu tinha que fazer essa audição, a minha voz não estava legal, estava gripada, saindo de uma gripe toda congestionada, a voz péssima. Eu fui lá, Patrícia, me socorre! Me ajuda! E aí a gente, né, começou a fazer uns exercícios, e aí ela foi falando comigo assim, Aline, agora faz esse exercício, vira para a sua direita e canta, agora vira para a sua esquerda, agora olha para não sei onde, olha para não sei o quê. E eu parei e falei assim, Patrícia, peraí, eu não posso fazer isso não. Meu professor de canto nenhum me deixa fazer isso. Ela, como assim, Aline? Eu falei, nem todas as vezes que eu fiz aula de canto, o professor falava assim, canta pra frente, não fica cantando pro lado, não, porque isso é ruim. E aí, eu percebi o tanto que eu, particularmente, já estava ficando uma pessoa totalmente travada, assim, se eu virasse pro lado, eu já pensava, ai, meu Deus, tô estragando minha voz, não posso cantar assim de lado. E aí, esse foi o primeiro mito que a Patrícia quebrou comigo, essa coisa de que tem que cantar reto, né? E a gente discutiu muito nesse dia sobre por que isso não é verdade e por que a gente, na verdade, deve cantar para os lados, né? Então, eu não sei falar fisiologicamente falando, Patrícia, se você quiser complementar minha fala, mas esse foi o primeiro mito. E aí surgiu essa questão. Eu comecei a tirar um monte de dúvida com a Patrícia. Patrícia, isso aí tudo bem. E aquela outra coisa é verdade? E aquela outra coisa que a gente aprende na aula e tal? E aí surgiu essa ideia do mitos e verdades. Deixa eu só ver que o povo está falando que o vídeo está travando. Gente, está atrasando todos os vídeos. Eu, Aline, Fernanda, ou só de uma ou outra? Porque aqui está normal para mim. Bom, a questão do mito e verdade, né, que a Aline está falando, porque tem-se a ideia de que o cantor erudito ele não pode movimentar a cabeça, né, para poder cantar para a direita e para a esquerda. Só que quando a gente gira a cabeça, a nossa prega vocal continua falando. Eu estou conversando, vocês estão escutando. Então, eu preciso trabalhar essa lateralidade para minha prega vocal também se movimentar. É até uma técnica que a gente utiliza hoje, né, na fonoaudiologia, quando a pessoa tem alguma alteração nas pregas vocais, como fendas, como nódulos, para a prega vocal fazer esse movimento e esfregar uma na outra. Então, a gente usa muito como um recurso. E no canto erudito, para as meninas ganharem, né, e os meninos ganharem força, ganharem resistência na própria massa muscular. Quando, né, eu comecei a observar isso na ópera, nas pessoas nas quais eu ia fazer algum atendimento presencial, quando estava cantando, que assim que a pessoa fizesse algum movimento lateral de fala durante uma ópera, que a voz estava mudando muito. Então, a gente precisa aquecer também para lateral, para cima, para baixo. Isso ajuda no alongamento, no estiramento das pregas vocais. Então, é claro que, se a gente for olhar, né, Aline, a questão do canto erudito bem tradicional, é quase que impossível de se fazer isso. Então, depende da técnica que você está estudando e se o tipo de música que você está cantando também te permite, né? Principalmente se for uma voz mais aguda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sair também aí virando a cabeça o tempo todo para o lado para cantar. Tem que saber se precisa ou não. Né? Com certeza. Com certeza. E isso que você está falando é interessante, Patrícia, mas é bom lembrar também que, assim, eu acho que às vezes as pessoas têm aquela imagem do cantor lírico, a pessoa que canta muito em recital, né, com o pianista e o cantor, mas a ópera ela é muito dinâmica e ela exige uma flexibilidade. Então, numa ópera, principalmente as óperas contemporâneas que eu digo assim, que são feitas agora, o cantor tem que cantar subindo escada, descendo escada, de cabeça para baixo, flutuando, enfim, então tem que ter flexibilidade para fazer essas coisas, né? Uhum. E isso, se um professor de canto ele não tiver
bem informado, ele vai atrapalhar o aluno em formação, né? Ele não vai ajudar nesse processo. Mas, enfim, então essa foi a primeira questão que apareceu, né? E depois a gente começou a discutir um pouco sobre aquecimento e desaquecimento. Uhum. E a primeira coisa que veio foi sobre a questão da duração do aquecimento e se existe a necessidade de se fazer desaquecimento ou não, né? E a questão do aquecimento, ela é uma coisa que a gente já estava conversando um pouquinho antes, e eu vejo que é uma coisa que muito cantor tem dúvida. Cantor amador e cantor profissional. Eu acho que mesmo o cantor profissional que já está acostumado com o quanto que ele precisa de aquecer a voz para poder cantar, às vezes ele pode errar a mão, né? Naquele dia que ele está... Eu nesse meu processo ainda de estudo e de profissionalização, às vezes eu erro a mão. E o que a gente chama de errar a mão? Né, que a Fernandinha estava comentando também antes. Sim. De fazer um aquecimento, um extra aquecimento e de cantar tanto nesse aquecimento e fazer vocalize de técnica e fazer não sei o que, um monte de coisa, e quando você vai cantar de fato, você está cansado. Já não sobrou nada. Aí não sobrou, né? Exatamente. Então, essa questão da duração do aquecimento, né? Um mito que eu ouço muito é: a minha voz se aquece depois de 40 minutos, depois de 1 hora que eu estou pronta para cantar. E eu queria saber o que a Fernandinha acha disso, a experiência pessoal dela em relação a isso. Depois eu compartilho a minha também. Beleza. Isso é um problemão. Na verdade, a gente precisa falar mais sobre as coisas justamente para a gente ir tirando algumas coisas que ficaram engessadas e que, tipo, o canto só cabe aqui. Se você não fizer isso, não funciona, né? Eu estava conversando com as meninas antes, com a Paty e com a Aline, justamente sobre isso. Que há uns, sei lá, uns 3 dias atrás, talvez, eu fui fazer eu acordei, eu dormi tarde, acordei tarde, e eu ingeri um pouquinho de álcool antes, na noite anterior. Tá? Me julguem, pessoas que estão aí. E aí, no dia seguinte, eu acordei, eu tinha que gravar um vídeo de uma música cantando e tal. Acordei, fiz um aquecimento que eu não estou acostumada a fazer, um tipo de aquecimento específico que eu não estou acostumada, e depois fui estudar a música. Na hora eu comecei a estudar, eu já falei, gente, tem um negócio errado. Eu tava sentindo um cansaço e quase que uma ardência na região da laringe, né? Eu não entendi, eu falei, gente, mas eu fiz só um pouquinho e tal, mas aí eu fui ver, assim, eu fiz escala, subindo e descendo, com ar, com não sei o quê, e fiz um pouquinho de ressonância e tal. E aí, a gente conversando aqui, era uma música, com uma extensão não muito grande, porque eu estava fazendo o segundo soprano da música. E eu fiz uma coisa extremamente desnecessária. Eu não precisava daquilo tudo para fazer aquela música daquele tamanhozinho, entendeu? Então, o que a gente estava conversando é justamente isso. Você precisa conhecer o seu repertório, o que você vai trabalhar naquele dia, para você saber o que você vai fazer que vai te ajudar naquele repertório específico. Porque tem coisas que você vai cantar que é monstruoso. Se você fizer um aquecimento super gigantesco também, talvez no meio da peça você já vai estar morto. E outra coisa é você conhecer como o seu corpo responde a certos tipos de exercício. Então, o cantor, ele tem aí que começar a se conhecer e testar coisas para ele ver o que funciona e o que não funciona. O que é demais para mim? O que é de menos para mim? Porque nós somos indivíduos, né? A minha voz, ela é a minha voz. A minha laringe, as minhas pregas vocais são minhas. E eu sei como elas respondem. Eu preciso saber justamente para eu trabalhar com elas da melhor forma, para elas terem a melhor performance, para eu não passar vergonha também, né? Foi essa minha experiência essa semana, que eu até comentei numa outra aula que teve aqui, que eu fiquei assustada, mas depois eu fui ver o histórico, eu não dormi bem, eu ingeri álcool, então não ia estar normal. E outra coisa é que eu fiz um exercício que não é comum para mim. Justamente minha voz respondeu de acordo com o que eu dei para ela, né? Uhum. A minha experiência com isso, eu acho que eu finalmente entendi essa questão do aquecimento ano passado, quando eu fiz uma ópera e a Patrícia me acompanhou
no processo, eu cheguei lá com pouco tempo e falei assim, Patrícia, me ajuda, só para variar, né? Eu sempre chego no consultório assim, socorro. Só pega o babado. Só. E aí eu cheguei lá e falei, eu tenho uma ópera daqui a um mês, minha voz tá assim, assim, tal, eu preciso de ajuda. E a gente foi trabalhando algumas coisas, e eu cheguei na ópera, ela falou assim, você não vai fazer um aquecimento longo, você vai fazer esse exercício, cada um 1 minuto, 2 minutos no máximo, e vai cantar. E eu fiz isso pro ensaio geral, pensei assim, não vai dar, claro que não vai dar certo, né? Só 2 minutos, 4 minutos de aquecimento para cantar uma ópera de 2 horas e meia, claro que não vai dar certo. Mas fui, e deu certo. Cantei, cheguei no final, falei, ok, deu certo. Talvez vamos ajustar isso ou aquilo, tal. E aí chegou no dia, foi o que eu fiz. Então foi o meu primeiro contato com esse mito do aquecimento, foi nesse dia. O mais legal, gente, é ver como que as pessoas desacreditam da fonoaudiologia. Tá aí o exemplo claro dessas duas minhas queridas pacientes. Por quê? A gente já ouviu tanto falar, né, sobre técnica vocal, que você vai fazer uma aula de canto hoje, eu estava comentando com as meninas, que às vezes a pessoa faz um aquecimento de 40 minutos e reclama do professor de canto ainda, e fala que o professor de canto só deixa ele cantar 10 minutos e que o resto é só exercício. O que eu sempre falo com as meninas aqui, que tem que ter um autoconhecimento vocal, e elas têm aprendido direitinho. Cada um tem a sua forma de aprender, e a sua voz adapta àquilo que eles estão se propondo. Como que ficou essa questão de conseguir resolver um problema vocal imediato? Eu fui acompanhar uma ópera na Federal de uma ex-paciente minha, já tinha sido paciente há muito tempo, então eu conhecia bastante a voz dela, e faltando 3 dias para a ópera, ela simplesmente perdeu a voz. E ela me ligou desesperada, escrevendo e falando, e muito rouca, pedindo socorro, pelo amor de Deus, o que eu poderia fazer? Eu fiquei mais desesperada ainda, que eu falei assim, gente, eu não consigo fazer um milagre na voz dessa pessoa. Eu não sei se ela tinha lesão, o que estava acontecendo. E eu fui até ela na faculdade, assisti a aula dela e assisti um pedaço do treino dela. E a partir daí eu comecei tem alguém se mexendo tanto aí, deixa eu ver aqui se tem algum microfone aberto. Aquela, né? Preciso me ouvir, senão eu não consigo falar. Tem, ó. É você, Aline, para de mexer. E aí, a partir daí, eu tive que me superar humanamente falando para dar conta daquela voz, porque a pessoa virou para o professor de canto dela, e o preparador vocal, e a pessoa da ópera, e para mais as 50 pessoas da equipe, disse bem assim, olha aqui, eu não vou tomar nenhuma medicação, porque a minha fono vai resolver o meu problema, ela faz milagre. Eu tive um troço, né? Eu falei, como assim você foi falar isso? Ela, não, sempre me falou sobre mitos e verdades, Patrícia, sobre medicação, que não era para ficar tomando medicação, que a minha voz dá conta, então eu resolvi não tomar e acreditar em você, agora se vira. Então, gente, foi uma maratona. Não é fácil trabalhar de imediato, sabe, Aline? Para uma apresentação igual da última apresentação, que você também foi de manhã e queria sua voz pronta para a tarde. Mas quando a gente tem um conhecimento da voz da pessoa que a gente trabalha e atua, você sabe onde você pode mexer. Se a pessoa tem um bom exame otorrinolaringológico, eu vou saber onde eu posso mexer, o que eu posso fazer. E a Aline é uma cantora muito questionadora, então ela não aceita tudo, e tem que ser assim, gente. O cantor não pode aceitar tudo. Ela me pergunta, para que é o exercício, qual que é o objetivo, fisiologicamente, o que acontece com as pregas vocais dela quando ela faz, qual que é o resultado que ela pode ter. E enfim, daí eu fiquei conhecida como a fono milagreira, porque eu também não acreditava que eu fosse dar conta. A pessoa era a principal da ópera. Eu trabalhei os 3 dias com ela, manhã, tarde e noite, no meu consultório antes da apresentação. E no dia da apresentação, eu trabalhei com ela 2 horas antes, todos os dias. E o professor dela e o pessoal que estava preparando a ópera do FMG ficaram chocados quando ouviu ela cantar.
porque quando ela movimentava, que é o que a Aline falou, a cabeça para a direita, para a esquerda, ela sentava, ela falava, ela cantava, a voz dela era perfeita. Eu fiquei de boca aberta, falei, o que eu fiz? Porque eu também assustei. E foram 3 dias de ópera muito puxados, e quando acabou, era o resultado que eu não gostaria de dizer para ninguém, olha, você vai ficar aí uns 15 dias sem voz. Por quê? Porque eu trabalhei tanto, tão pesado com a voz, tanto hiperaquecimento, para que ela desse conta, que depois ela ficou sem esse suporte. Então, é importante dizer, para fechar o que a Fernanda e a Aline estão falando, que o hiperaquecimento, ele é tão bom quanto prejudicial. Depende o que você está cantando, onde você está cantando. Então, a acústica do lugar te favorece? Você tem microfone? Você não tem? Você vai cantar num lugar abafado? Você vai cantar num lugar que tem um ar-condicionado? Né? Você vai cantar num lugar mofado? Tudo isso são mitos e verdades. Você bebeu antes? Como é que está a sua alimentação? Então, o cantor, é o que eu estava falando com a Nanda, né, mas a Aline hoje na nossa conversa, às vezes se esquece da importância disso. Então, o aquecimento vocal hoje, quem trata comigo, ele é personalizado, não tem uma receita de bolo para você poder aquecer. Né? Então, cada pessoa chega, a gente vai conversar e tentar entender o que você precisa e o que você deseja. Tá? Uhum. É bom a gente falar também, igual a gente estava comentando antes, sobre a diferença entre aquecimento vocal e vocalize de técnica vocal, que eu acho que essa é uma coisa que confunde muitas pessoas, né? Então eu vejo gente querendo fazer um aquecimento usando vocalize, que na verdade é a vocalize técnica para trabalhar a colocação de voz, ajuste vocal, etc. E é importante que as pessoas, os alunos, os cantores, tenham conhecimento e tenham, acho que, um repertório, sabe, uma lista daquilo que aquece a voz dele, que ele sabe que aquilo ali vai aquecer a voz dele, para o que ele vai se propor a fazer naquele momento, né? Aline, você poderia dar um modelo do que seria esses aquecimentos diferenciados? Aqui tem algumas fonos que às vezes não trabalham com voz ou que não entendem esses o que a gente fala sobre música, e assim vice-versa. Claro, olha só, eu tenho 2 exemplos. Um exemplo de quando eu vou cantar no coro e o exemplo de quando eu vou cantar solista, que são aquecimentos diferentes. E eu vejo que, às vezes, nem sempre o maestro entende isso. Fernandinha sabe, né? Nem sempre os nossos colegas entendem isso, mas a gente precisa fazer aquecimentos e vocalizes diferentes para essas coisas. Então, falando especificamente de vocalize e não de aquecimento e não de vocalize técnico, que eu acho que aí já depende da técnica de cada um e tudo, mas o aquecimento, para mim, quando eu vou aquecer para cantar em coro, ou seja, eu vou ficar 2 horas, 3 horas ensaiando dentro de uma sala, repetindo o trecho várias vezes, então eu não aqueço muito tempo. Eu aqueço durante pouco tempo, eu faço o exercício de ressonância, faço uns exercícios para tirar pigarro, um pouco vibração de língua, vibração de lábios, e faço os exercícios propostos pelo maestro ou pelo preparador vocal, se tiver. Porque aquele exercício pode ser que ele não seja o mais maravilhoso da Terra para a minha voz, mas ele unifica o som do coro, que eu acho que para coro é isso que é importante, né? Sim. E se eu sentir necessidade, eu já em casa eu já fiz algum, sabe? E aí eu chego lá já meio que para pegar uma parte desse vocalize, né, do aquecimento. Para canto solista, esse aquecimento ele já é voltado para a minha necessidade. Então, se eu vou cantar uma ópera, eu vou fazer um recital, eu tenho uma prova de canto, qualquer coisa do tipo, eu preciso de um aquecimento que ele seja para mim, principalmente que ele alongue bem as minhas pregas, então, que eu vá na extensão que eu vou precisar usar daquelas músicas e tudo, e que não seja muito cansativo, assim, no sentido de repetitivo, sabe? De que ele proponha coisas diferentes, assim, que eu não fique fazendo sempre, na vibração e na ressonância, eu faço coisas diferentes. Então, num eu vou fazer um exercício de salto, outro eu vou fazer com graus conjuntos, mas nada assim muito
longo, sabe? Eu não vou O ficar que 10 são minutos com o mesmo graus vocalista. conjuntos, Aline? Ah, gente, Os graus saltos. conjuntos. Você vai saltar, você vai pular de um lado para o outro? Não, olha, intervalos, né? Graus conjuntos são as notinhas uma do lado da outra. Então, dó, ré, são graus conjuntos. Agora, os intervalos são, por exemplo, esse é um intervalo de segunda maior, mas a gente tem os intervalos maiores, de quinta, por exemplo, de dó a sol, o intervalo de oitava de dó a dó. Então, esses são os intervalos que a gente fala. Então, essa é a minha experiência com o aquecimento, né? Fernandinha, quer compartilhar com a gente? Vou tocar os intervalos. Ai. A Fernanda tá com piano aí, né? Que eu tenho um teclado dobrado. Toca aí, Nanda, só para o pessoal ver o que é. O que a Aline falou. O intervalo de segunda, terças, quintas e oitavas pra gente. Cadê ela? Estava desligado. Tá. Então tá, deixa eu tirar o... Ai, gente, peraí, tá? Tô toda avacalhada. Virei. O abafador tá... Então tá, grau conjunto. Fez o pentacorde, mas em graus conjuntos, né? Isso. Uma notinha do ladinho da outra. E aí, por exemplo, Aline, você faz com que nota? Ou com que som? Com vogais, com consoantes? O que você faz? Para o canto solista, eu faço os exercícios de ressonância, então o humming, boca fechada, né? Por exemplo, isso. Ou então com mesma coisa. E depois eu faço uns exercícios com I, eu gosto de I. Também gosto. Então seria I, vai e volta, geralmente você só faz a escala ascendente. Vou e volto. Faço. E também de oitavo. Vê se eu acertei a nota aí, Fernanda. Então, assim, e você, Aline, faz exercício fonoaudiológico junto? Como que é? Então, depois que eu conheci a Patrícia... para falar a verdade, eu tenho feito mais os exercícios fonoaudiólogos do que esses exercícios para aquecer a voz. Porque eu vejo que, para mim, funciona mais. Então, na minha voz, a Patrícia sugere alguns exercícios numas notas específicas, com mão espalmada, com canudinho, enfim, né, os acessórios no cantor. Vários acessórios, né? E isso, para mim, para o meu aquecimento, ele funciona perfeitamente. Às vezes eu não sinto nem necessidade de fazer exercício com vogal e tudo. Agora, como o cantor é um pouco medroso, eu sou, né? Às vezes, será que a minha voz está funcionando hoje, né? Às vezes a gente tem essa necessidade de saber se está funcionando. Aí eu pego o piano e faço um vocalize faço um aquecimento com vogal e tudo. Legal. E você, Nanda? A Aline falou uma coisa que eu faço muito mais do que eu fazia antes, que é os exercícios também fonoaudiológicos. Desculpa, tá, gente? Estou de aparelho, então vai embolar um pouquinho, às vezes, a minha fala. Não é porque eu não sei falar. Mas eu faço mais exercícios fonoaudiológicos. Por exemplo, mão espalmada, mão espalmada dessa forma aqui, com a mãozinha fechada e a mão na frente, ou essa aqui. E costumo fazer a ressonância, que me ajuda muito no repertório que eu trabalho. E como a Aline disse, se eu for cantar no coral, tem um concerto do coral ou ensaio, às vezes eu faço um pré-aquecimento, mas também um pouquinho, tipo, com ressonância, para dar uma suavizada, para colocar minha voz no lugarzinho, e depois o maestro vem com o exercício que ele pensa para aquele tipo de repertório que ele vai ensaiar, que vai colocar o coro todo no lugar. É o mesmo pensamento, e eu acho que é assim que a gente tem que fazer mesmo. Você tem que se adequar ao espaço que você está fazendo música e ao repertório que você vai fazer, e se você vai se portar como coralista ou como solista. Aí você tem que pensar para equilibrar. Ô, Nanda, eu vou colocar aqui
para o pessoal ver, que Sim. eu não sei aqui se todo mundo é fono, se é cantor. Vou colocar para vocês terem uma ideia, porque a gente fala muito de prega vocal, da importância disso, e nós vamos retomar para os mitos e verdades. Vou colocar alguns slides para vocês verem e ouvirem, tá? E aí a gente vai comentando sobre os mitos e as verdades, e depois a gente vai entrar em aquecimento e desaquecimento de novo, tá bom? Vou ver se vocês conseguem visualizar. Estão conseguindo ver aí? Está conseguindo, Nada? Não. Agora sim. Sim? Então, Uhum. Essa aí são as minhas pregas vocais. Que gracinha. Oh. Tá? O que acontece com as minhas pregas vocais? Eu estava indo para um congresso de fonoaudiologia apresentar um trabalho em São Paulo, e eu estava com rinite, sinusite, já estava tossindo 45 dias. E eu não tinha muita voz para poder falar. Então, eu fui fazer uma visita a um otorrino, conhecê-lo, conhecer o espaço dele, e ele aproveitou e fez esse exame para mim. Então, olha só que legal o quanto que a prega vocal ela alonga e encurta, tá? E o que a gente pode fazer com ela com as escalas musicais. Então, olha que bacana. Tá ouvindo? Fica sem som. É o som, não. Eu vou reproduzir para vocês o som que ela está fazendo. Olha, Que soprano. temos um agudo. Ai, que legal. Que doido. Beleza. Vou parar aqui, deixa eu voltar. Paty, Peraí, oi. parece que algumas pessoas não estão vendo. Não sei, gente, só a Karine falou que não está vendo. Tem mais gente que não está vendo? Peraí que eu vou entrar aqui de novo, porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver vocês. Peraí só um momento. Eu acho que talvez é a pessoa que está com problema, porque a maioria parece que está vendo aqui. É, eu vi normal também. Ficou Se travando. alguém não tiver visto, depois me manda uma mensagem no zap que eu vou. Vendo, beleza. Vocês conseguiram escutar eu fazendo aqui também, porque na hora que eu transmiti o vídeo não deu para escutar, porque eu estava com o microfone ligado, né? A anta aqui. Então, quem não tiver visto, por favor, depois me manda mensagem no privado que eu vou mandar para vocês verem, tá bom? Então, as pregas vocais, como que ela se comporta e como que ela funciona. Então, todo treinamento fonoaudiológico é baseado naquilo que eu vejo na prega vocal. Quem faz esse exame? O otorrino, o doutor Leandro está aqui no grupo, se eu não me engano. Ele mais do que ninguém sabe o quanto a gente aprecia uma prega vocal. E os mitos e as verdades a respeito da voz inclui exame, gente. Né? Então, a gente tem, às vezes, uma pessoa que vai falar que está no ar-condicionado e que está sentindo a voz mais seca. Se eu não me engano, o Arlen até falou assim, que quando... Deixa eu ver aqui uma pergunta. Quando ele começa a fazer o vocaliza, ele sente ardência. Ele sente ardência. Então, é uma queixa muito comum que eu recebo e os professores de canto também. Acontece com o professor de canto e os alunos relatam essa ardência. Então, se sente essa ardência, a gente tem que fazer um exame para ver o que está acontecendo. No meu caso, eu já estava tossindo 45 dias, gente. Eu estava gripada. E eu, na verdade, ali o que eu tinha era um pequeno edema, um pequeno inchaço no meio das pregas vocais. E isso estava fazendo com que eu ficasse rouca e tossindo. Então, estava com rinite, sinusite.
e ela não passava, eu tive que tomar medicação para poder passar. Então, o aquecimento, desaquecimento está totalmente ligado no mito e na verdade, né? De primeira coisa, organize a sua vida para conhecer, ter um autoconhecimento das suas pregas vocais. Então, primeiro, tem alguma lesão que te limita? Porque chega para mim, não sei se para vocês aí de canto chegam. Outro dia chegou um comunicador nato, famoso, falando comigo, que ele estava com a voz super cansada e aí ele comeu 6 maçãs e a voz dele ficou incrível. Quando ele falou, eu rachei de rir. 6 maçãs. E o que aconteceu com a maçã? Desculpa, gente. Atrasou aqui, eu vi só agora. Ok. Tá? O que aconteceu? Ele foi mastigando, mastigando, e isso favoreceu a articulação dele. E ainda tirou um pouco de secreção que geralmente fica no fundo da língua. Mas para a prega vocal não resolveu nada. Para que eu mostrei essa prega vocal? Para vocês saberem que quem não sabe ainda, não passa comida nas pregas vocais. A única coisa que passa na prega vocal é ar. Tá? E a hidratação e a inalação que a gente faz chega com gotículas nas pregas vocais, mas não passa comida ali, porque tem gente que já me falou que acha que as pregas vocais eram um monte de acordoamento, assim, que esfregavam no outro. Tem gente que falou para mim já que achou que as pregas vocais fossem igual as cordas de violão, que aí na hora que você cantava, tocava naquelas... Quem dera, eu falei, né? gente, Nossa, se fosse, dá para não ia ter trocar, ninguém pelo menos. desafinado. Para poder afinar, ia ter que apertar aqui fora, né? Ô, Paty, isso, olha só que nós estamos em 2020, acreditem ou não. E as pessoas ainda não conhecem, às vezes cantores não conhecem. E eu fico ainda mais absurdada quando eu vejo que na escola você não aprende sobre pregas vocais. A aula de biologia, você não sabe o que é prega vocal, você nunca ouviu falar. Você começa a ouvir falar muito tempo depois, quando você canta, ou alguém fala um nome estranho, e você pensa, ué, prega vocal? Como é que a voz é produzida, gente? Uma coisa tão importante, que é a comunicação, que a gente se comunica quase que 100% através da voz, né, da fala. As pessoas não conhecem o seu próprio instrumento, a sua própria voz, e qual é, como que a voz é produzida, a partir de onde. Então, assim, se você ainda não sabe, procure saber. E se você é cantor, pelo amor de Deus, faça um exame para você ver suas pregas vocais. E também para você saber se está tudo certo. Se não está tudo certo, o que você precisa fazer para ficar tudo bem. Olha, eu acho que a gente tem aí mais um grande mito, né, Fernandinha? Essa questão, porque eu acho que eu percebo isso muito dentro do meio erudito, mas eu sei que também tem cantor popular que pensa assim, que é, primeira coisa, o mito de que o cantor bom, ele não precisa fazer aula de canto, né, ele já nasce sabendo. Que é uma coisa que me irrita profundamente, que é essa coisa de, não é um dom, ele não precisa fazer aula, não precisa consultar ninguém, ele já sabe cantar, não tem problema. E que a gente que se investe dinheiro nisso e tempo, nós somos talvez menores, né, inferiores, porque a gente precisa de aula e de acompanhamento para poder cantar. Essa é o primeiro mito, né? E o segundo, o de que um bom profissional, ele nunca vai ter um problema vocal, então não tem por que ele ter acompanhamento fonoaudiólogo, porque, né, se ele já canta bem com a técnica perfeita, se ele tem algum problema, então ele não precisa, né, de melhorar a técnica, não precisa investigar e nem de consultar, e que é um outro grande mito, e que infelizmente até hoje a gente ouve as pessoas falando essas besteiras, né? Sim. O Aline, o Moisés está perguntando aqui, qual que é o exercício de ressonância que você faz? Ah, eu vi, peraí, eu até peguei o pianinho aqui. Eu faço... O humming, né? O humming, só isso, eu vou subir. Você faz mais laríngeo ou você faz ele com a ressonância na máscara? Pensa ele mais alto. Pensa mais alto, Moisés. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Daniel, deixa eu ver. Não, a Tarine que perguntou por que trocaram o nome de cordas vocais para pregas vocais.
Foi só uma forma mesmo de falar, porque elas são duas pregas, né? De formas laterais são dois músculos. Quer dizer, um músculo só, né? Dividido em dois, de um lado e do outro. Mas foi só mudança de nomenclatura mesmo ao longo dos anos, talvez até para não ficar confuso. Quando eu estudei fonoaudiologia, já tinha mudado para pregas vocais. Já tem alguns anos. Se o doutor Leandro estiver aí e quiser responder, se ele sabe por que trocaram, porque eu não tenho assim, uma informação muito científica para dar para a Tarine sobre isso. O doutor Leandro lançou uma treta aí. Nossa, super treta. Vamos ver, doutor Leandro. A voz dos cantores bons é a primeira a dar problema. Acreditam no dom e desacreditam na aptidão laríngea. Adaptação. Falei aptidão, né? Adaptação. Fala, então. Ué, é um fato. Gente, não acreditem. Olha, o corpo da gente é músculo. Nós somos um pedaço de carne. Então, assim, tudo que você fizer, o seu corpo vai responder bem ou mal àquilo que você está fazendo. Não acredita que... acredite sim. Deus te deu, né? Deus te deu um talento. Ok? Todo mundo tem talento. Não tem só um, não. Tem vários. Não falando do canto aqui agora, né? Mas você precisa exercitá-lo para você usar da melhor forma. Eu tô falando essa coisa do talento porque eu sei que tem muita gente aqui que é evangélico ou católico que acredita, que pensa dessa forma. Mas você também tem o poder de adaptar, de estudar, de melhorar. Isso é uma decisão da pessoa. Deus não vai colocar tudo bonitinho dentro de você, não. Você tem que estudar, treinar aquele músculo para ele te atender. Então, eu concordo, viu, Leandro, porque, na verdade, algumas pessoas me perguntaram assim, por que você não faz live com fulano, com ciclano, nananã, de alta demanda, para poder divulgar o seu trabalho? Eu falei assim, porque os meus pacientes, eles são de alta demanda. As pessoas acham que não, acham que cantor de alta demanda é só o cantor que está fazendo um milhão de shows, ou então que a pessoa é famosa. E não, por trás aqui nos bastidores, gente, esses cantores aqui ralam demais. Vocês acham que é fácil ensaiar para cantar uma ópera? Acham que é fácil a Fernanda cantar 34 músicas numa apresentação, sentada ou em pé, fazer um show no bar? Isso é cantor também de alta demanda. Então, além disso, dá aula de canto, usa a voz para falar, usa a voz para ministrar aula. O Leandro está pedindo desculpa pela polêmica. Não, ao contrário, Leandro. Isso é super importante da gente falar. Eu mais cedo falava com a Aline e a Fernanda que eu fico muito feliz que os cantores eruditos têm buscado muito atendimento fonoaudiológico. Se a gente fosse ver há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, cantor erudito não fazia tratamento fonoaudiológico, porque estimava-se, né, que eles eram casos de Deus por cantarem perfeitamente, ou então porque na faculdade tinham uma aula de anatomia e fisiologia que eles julgavam saber tudo aquilo ali. E foi chegando a Aline, foi chegando a Letícia, foi chegando a Fernanda, Jobert, e cada vez mais foram chegando profissionais do canto erudito para se cuidar. Hoje eu posso até dizer que eu que atendo mais cantor erudito em Belo Horizonte, né? Virei a cantora a cona dos cantores eruditos. Por causa disso, da gente trabalhar em equipe, da gente entender qual que é a necessidade da pessoa que está cantando, e os bons cantores são realmente os que precisam até mais desses cuidados. Por quê? Porque eles expõem mais a voz, né? Tanto para falar e quanto para cantar. Então é isso mesmo, Leandro. O doutor Leandro, desculpa. Desculpa te interromper, amiga. Pode falar. Eu lembro na live do doutor Leandro, ele falou, né? Olha, quando você... Ele não deu esse exemplo, mas eu vou dar o exemplo. Quando você é um atleta, o cantor é um atleta da voz, aceitem isso, tá, gente? Nós somos atletas. Um atleta, um jogador de futebol,
vive dando problema no joelho, no tornozelo, é cirurgia no pé, cirurgia no joelho. Por quê? Eles usam muito uma mesma musculatura e é alta Sim. intensidade a coisa, né? Então, eles têm que ter todo um grupo atendendo as demandas dele, do corpo dele, né? E o corpo dele vai sofrer justamente porque ele usa aquela musculatura demasiadamente. Então, com a gente é a mesmíssima coisa. Você vai sentir um desgaste vocal, você vai ter desgaste se você não se cercar de profissionais que possam te atender e também você não estudar, não procurar conhecer, você vai ter problema cedo ou tarde. Isso é um fato, né? Eu acho que a gente podia comentar agora, Fernandinha, sobre o que a Hum. gente estava falando, que o grande mito da superioridade do canto lírico em relação ao canto popular, que é um grande Adoro. mito, né? Porque eu lançando treta de novo. Mas é que essa é uma coisa que eu ouço muito ainda e que eu lembro de ter ouvido quando eu comecei a cantar. Porque eu comecei a fazer canto popular, mas o que eu sempre quis era canto lírico. Mas eu não sabia quem dava aula, quem ensinava isso em Belo Horizonte, então, há, sei lá, 15 anos atrás, eu não me interessei e não fui atrás, né? Então, fui fazer canto popular. Mas todo mundo me falava, não, mas o canto, se você fizer canto lírico, você vai poder cantar qualquer coisa. E hoje eu percebo tanto que essa fala, ela é mentirosa, né, em vários aspectos. O primeiro aspecto é que um cantor lírico, que ele é treinado apenas para cantar lírico, ele não vai cantar black music, ele não vai cantar musical contemporâneo, ele não vai cantar, sabe, enfim, uma porção de outras coisas, né? Ele vai cantar porque ele sabe nota, né? Mas ele não vai cantar com os ajustes que aquilo ali exige dele. Então, eu acho que isso é um grande mito, de que o canto lírico, ele é superior. E a outra questão é de que o canto lírico, esse mito de que quem é cantor lírico e quem estuda a técnica de bel canto tradicional e tudo, não vai ter problema vocal, né? E a Paty sabe disso, o doutor Leandro sabe disso, que isso não é verdade. Uhum. A diferença que eu acho está na disciplina, né? O cantor erudito, ele tem que mostrar essa disciplina, ele tem que ter essa disciplina o tempo todo, tem que ter o cuidado e o zelo de cantar exatamente as notas que estão na partitura. E é o maior desafio. Então, a disciplina, muitas vezes, faz com que as pessoas tenham esse pensamento, que são melhores do que um cantor popular. Mas o canto popular também lê partitura. O canto popular também tem agudo, tem grave, só é mais leve, a pessoa pode dançar, a pessoa pode curtir um pouco mais. O canto erudito não, ele tem um foco, né? Ele tem um objetivo. Mas até lembrando um pouco do que o Moisés falou na primeira aulão que nós tivemos, que foi muito ótimo, viu, Moisés? Que ele está até assistindo a gente hoje, foi essa questão da sensibilidade do cantor, essa sensibilidade corporal, essa sensibilidade auditiva, essa sensibilidade com aquilo que você está escutando e cantando. Então, faz toda a diferença, a preparação corporal, física e até mental para se cantar. Então, é importante a gente entender tudo isso de uma forma mais suave, não ficar achando que, menosprezando a sua capacidade, de que o cantor erudito tem a técnica melhor. Olha, na verdade, até não dizendo, né, o que você disse, mas é que o canto popular, ele tem uma aparência de mais leve, por causa dessa questão um pouco mais solta da pessoa no palco, enfim, tá ali depende brincando, do estilo, cantando. né? Depende do estilo. Porque, assim, os ajustes do canto popular, você usa muito mais. Sim. Dentro do canto popular, você tem vários estilos. O canto lírico também, mas dentro do popular é muito mais variado. Quando você vê, por exemplo, é uma cantora que eu sempre dou exemplo, porque ela é uma cantora que eu sempre pesquiso sobre ela, escuto muita coisa dela, que é a Beyoncé. Gente, aquilo ali é um ser para ser estudado, sério. E ela, a gente sabe, quem conhece um pouquinho, assim, vê o tanto de dedicação que ela tem com o corpo dela, a questão de preparo físico, né? Não tô falando de beleza, não, de preparo físico, de estudo de anos, né? Que o que ela consegue fazer hoje com a voz dela é quase como se ela pegasse uma massinha e mexesse do jeito que ela quisesse. E aí, ontem eu recebi um desafio de um cantor no meu Instagram,
que eles pegam um pedaço de um show dela, um melisma que ela faz, e pede para você fazer igual. Menina, eu ouvi, pensei assim, deixa eu ver aqui. Não, vou fazer não. O Marcos Paulo tá assim, tenta fazer. Agora não. Faz Mas aí, Fernanda. eu Marcos consegui Paulo, fazer a valeu. leitura, eu consegui fazer a leitura da escala, subindo e descendo. É uma escala cabulosa que ela faz, numa respiração só, vários melismas, uma série de coisas acontecendo numa coisa só, sabe? Num pedacinho de tempo ali. Que ela é a Aquilo ali é Beyoncé. estudo. Aí você tem que. Aí eu peguei para fazer, né? Para tentar e tal. É difícil. Eu tive que pensar na respiração, eu tive que pensar uma série de coisas. Então, assim, aparentemente o canto popular ele é mais fácil. Aparentemente, né? A gente via, hoje já está mudando muito isso, o cantor lírico com a maior dedicação. Dedicação ao repertório e tudo mais. Hoje, isso já mudou demais. Os cantores Sim, populares estão assim, ó, ou assim, em questão de conhecimento da sim. própria voz, conhecimento de anatomia da voz, de ajuste vocal e curiosidade de se conhecer por dentro. Então, a coisa está andando, essa coisa da ciência da voz, ela parte muito mais das pessoas do canto popular, inclusive, do que do canto lírico. Com certeza, com certeza. A gente estava falando até sobre essa questão, porque de fato, assim, eu tenho a minha experiência de cantora popular versus cantora lírica, e de fato hoje eu estudo muito mais do que eu estudava antes, mas também era de acordo com as demandas, eu não tinha grandes demandas como cantora popular, né, e como cantora lírica eu tenho muito mais. Então isso também exige que eu estude muito mais, e existe uma série eu acho que de livros e de estudo e de material sobre o canto lírico que data desde os 1600 e alguma coisa. Então, assim, existe realmente um histórico de técnica e tudo. Então, realmente, né, o cantor lírico, ele é treinado como um musicista erudito. Então, é como um pianista, enfim, né, que estuda realmente muitas horas por dia. Então, para eu ser uma boa cantora lírica, eu não posso só cantar bem. É muito importante que eu tenha um grande conhecimento de teoria musical, de harmonia e essas coisas. Então, existe também todo um conhecimento por trás disso, né, do canto lírico. Agora, eu queria responder as perguntas que fizeram aqui, que fizeram duas perguntas legais. A primeira tem algum método de fazer esse milagre acontecer, de aprender canto lírico, mas sem ter que ler partitura? Olha, é possível. É possível. O que acontece é que, eventualmente, você pode ficar travado. Você talvez não evolua no repertório. Você talvez fique preso ao repertório crossover, que não necessita de partitura, ou então, né, aprender tudo de ouvido no canto erudito, na música erudita, isso não existe muito. Realmente a gente precisa da partitura. Mas dá para aprender partitura sem dor de cabeça, gente. Não é estressante, não. Dá para fazer sem sofrer, eu acho. A outra pergunta é se é possível qualquer pessoa cantar lírico. Eu acho que é possível qualquer pessoa cantar. Assim, se ela tem voz, ela tem ouvido, ela tem capacidade de cantar. É só que talvez ela precise estudar mais ou menos, dependendo do que ela quer, né? Agora, o canto lírico, ele não é uma qualidade vocal, sabe? Do tipo, a pessoa nasceu para ser cantora lírica, a outra nasceu para ser não sei o quê. Não, eu acho que isso é uma questão de técnica, do que a pessoa ouve desde que ela é criança, sabe? Daquelas coisas que ela gosta. É isso que vai moldando a pessoa para aquela direção. Eu, particularmente, não acredito que seja uma coisa, sabe, fixa desse tipo. Não, você não pode ser cantora lírica, você não tem voz para isso. Eu não acredito nisso. Muito bom. A gente tem aqui umas perguntas da Maíra sobre, o doutor Leandro até respondeu, né, que eu falei sobre a maçã. O doutor Leandro é maravilhoso, né? Ele é o melhor otorrino de BH. Eu falo assim com ele que quando a gente estiver falando, que ele pode abrir o microfone e a imagem dele falar aqui com a gente, mas ele fica escondido. Só no conhecimento. Né? As pessoas falam que não pode comer chocolate, leite, etc. Podemos passar aqui aqueles slides e aí a gente vai comentando rapidamente sobre eles? Sim, podemos.
tá? Vou jogar aqui para a gente poder falar sobre mitos e verdades. Deixa eu compartilhar a tela. Se alguém não vê aí você me avisa, Fernanda e Aline, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo visualizar, tá bom? Vocês. Aí se vocês não estiverem enxergando, me avisem. Só para a gente não deixar passar perguntas que sempre as pessoas fazem Sim. a respeito dos mitos e verdades. Está aparecendo aí? Para mim apareceu. Sim. Então tá. Então, mito ou verdade, vocês respondem. Dormir é um mito ou verdade antes de apresentações? É para a gente falar? Para quem falar? Falando. Vamos falar das duas imagens que aparecem na tela. Uma fala sobre uma, outra fala sobre a outra. Tá, vou falar sobre dormir, então. Dormir é importante para o ser humano, né? O ser humano precisa dormir para ele se organizar, né? Inclusive fisiologicamente, não é só o pensamento não, tá, gente? Para descansar o corpo precisa do sono. Então, é verdade que o sono, a falta de sono ou dormir bem, influencia, sim, no seu resultado vocal, com certeza. E a água, Aline? Olha, eu vou confessar uma coisa, eu não prestei atenção na pergunta, eu estava lendo as mensagens. Que a água é mito ou verdade? Que ela é boa ou ruim para a voz? É verdade que ela é boa para a voz, né? Que a hidratação faz bem para a voz, né? De forma geral. E antes de cantar, a pessoa, ou então no palco, ela pode tomar uns 5 litros de água para poder cantar? Ô, gente, isso é a coisa mais engraçada do mundo, gente. Eu não consigo entender isso. Não. Sabe por quê? A pessoa vai querer fazer xixi enquanto ela estiver cantando. Inclusive, é aquela coisa. A água, ela é uma hidratação indireta, né? Você Sim. bebe a água vai no seu estômago, vai para a corrente sanguínea e chega em todas as partes do corpo de forma igual, ou sei lá, pela demanda do lugar. Então, não vai passar água na sua prega vocal no momento que você está tomando a água. Então, aquilo vai limpar a sua boca, o seu trato vocal, sei lá, a língua, né, tal. Mas a prega vocal, ela não será abençoada por aquela água naquele momento. Água bem. Eu acho que serve muito também, porque eu, por exemplo, quando eu tô nervosa, minha boca fica seca. Então, eu gosto de beber água, porque aí eu tenho essa sensação de que a boca não tá seca, mas para a voz em si, não vai ajudar. Você tem que tomar água durante o seu dia. Um tantinho de cada vez até ficar bem hidratado, né? Patrícia, rapidinho, perguntaram, água gelada faz bem ou não na hora de cantar? Gente, então, depende muito, porque antes de cantar ou depois que você cantou, enquanto você está cantando. Eu, por exemplo, Patrícia, eu como cubos de gelo, eu amo mastigar gelo. Nunca tive problema nenhum em mastigar o gelinho e tomar uma água super gelada. Já existem pessoas que relatam que só de tomar água gelada já sente a voz mais cansada e até perdendo o brilho para cantar, para falar. Agora acontece uma outra questão, por isso que mitos e verdades são tão polêmicos. Se você está cantando, seja numa igreja, seja lírico, seja popular, num bar, e você já está ali 40, 50 minutos cantando, para que você vai tomar uma água gelada? O que vai acontecer? Esse processo da água gelada vai fazer com que você desaqueça a sua voz. Tá? De forma brusca, inclusive, né? De forma brusca, ou então que você estacione o músculo, pare o funcionamento dele, que você trabalhou no seu aquecimento, no desaquecimento. E isso funciona também para o álcool, dá aquela sensação de que você está super bem, mas depois que passa o momento do seu canto, que você vê o quanto isso foi prejudicial. Então, enquanto está cantando, a minha sugestão é que as pessoas usem uma água natural, temperatura ambiente, tá bom? Mas enquanto estiver cantando durante o show, que não usem, não façam o uso. Mas se a pessoa já tem o hábito, já tem o costume, e isso nunca influenciou ela nada, ok. Mas se a gente for olhar do ponto de vista fisiológico, enquanto a sua voz estiver aquecida, não é o adequado.
Oi? Oi? Estão me ouvindo? Que eu não estou ouvindo Oi. vocês. Não, é porque você tá falando tão com Né? vontade que eu nem quis falar nada. Então, boa alimentação e a maçã. Ah, Hum. Fernanda, fala da alimentação que você gosta. Sacanagem. adoro. A Aline quer falar. Fiquei com a maçã. Ficou com a maçã. Gente, é aquela velha história do que faz bem para o seu corpo no geral, vai fazer bem para sua voz. O que faz mal para o seu corpo no geral, vai fazer mal para sua voz, porque a sua prega vocal está dentro do seu corpo. Então, uma boa alimentação também depende do tipo de pessoa que está comendo, eu acho, né? Porque tem coisas que eu como que imediatamente eu sinto desconforto, eu sinto que eu tô com a saliva muito grossa e Uhum. tal. Então, assim, falando de mim, né? Eu evito, por exemplo, na semana que eu vou cantar, eu penso numa alimentação um pouco mais leve, na questão de menos gordura. Eu já não bebo leite. É uma coisa que eu cortei da minha vida, mas eu adoro queijo. Mas naquela semana eu vou evitar o queijo, vou evitar doce, porque eu sei que me dá mais pigarro, para mim dá. Se eu comer o doce, eu vou tentar equilibrar com a água, para não ficar enchendo a cara de doce e não beber água. Então, penso em comer mais carboidrato, proteína, essas coisas, que eu vejo que para mim faz muita diferença, me ajuda demais. Eu fico com a voz mais limpa, evito um monte de pigarro que faz eu ter mais esforço vocal, porque atrapalha a vibração das minhas pregas vocais, porque o muco que fica ali, ele fica muito viscoso, né? Então, a minha prega vocal não vai trabalhar direito, então eu vou ter que me esforçar muito mais. Então, a alimentação, você tem que descobrir as coisas que fazem bem para você testando. Então, a alimentação, sim, é uma verdade que faz bem. Tem que Muito pensar na bom. alimentação para cantar. E aí, Aline? A maçã? Pois Aham. é, gente, a maçã. A maçã é o que a gente estava falando antes, né? Que a pessoa chegou lá, comeu 6 maçãs. Minha voz tá ótima. É um mito, né? A maçã é um grande mito. O que a maçã faz, o que a Patrícia estava explicando antes, é que ela ajuda a limpar a língua. É um alimento que ele é adstringente, Muito bom. né? Mas assim, minha experiência pessoal com qualquer comida, se eu como meia hora antes de cantar, qualquer coisa que eu comer provavelmente Ai, vai me atrapalhar. Então, né, a Patrícia fica horrorizada, às vezes lá no coro a gente tem, a gente Tem tem os bolo. pastéis, bolo, coxinha, antes de cantar. Nossa, gente, nem me fala nisso. Pois E é, ainda o mais interessante é que as pessoas acham bonito. Tem chocolate, tem balinha. Eles filmam e falam assim: olha aqui o lanche Não, do coral. gente. Mas Nós isso vamos falar daí é de sobre vez em isso com quando. mais gente. Gente, eu falo, não, não é possível. Eu escrevo quando eles estão apresentando, gente, não é possível que vocês vão fazer uma apresentação. Vamos comer isso agora. Poxa, é. e aí Olha, vocês não resistem, vocês vão lá e comem coxinha e fica o dia inteiro comendo salada, comendo proteína. Chega de noite, tá com a coxinha para dentro. Ah, pelo amor de Deus. com certeza, né? Assim, eu acho que o cantor tem que ter muita sabedoria também, porque Sim. em tudo, né? Mas nesse sentido, por exemplo, se eu sei que eu tenho um solo, eu preciso me cuidar de uma forma diferente, sabe? Do que quando a minha voz vai estar ali mesclada nas outras vozes. Então, Claro. assim, às vezes é difícil falar não para uma coxinha, para um Aham. pastel antes de cantar. Ô, Mas é Paty, sabedoria. só defendendo aqui a questão do coral, às vezes, lá acontece muito disso, as pessoas vão direto do trabalho para lá, não passam em casa, não conseguem fazer lanche, então tem gente que se não comer também, não fica bem. Então, lá tem o café, a pessoa toma se ela quiser tomar café, ela pode beber água, né? Mas assim, Leva de eu, preciso, casa, eu, gente. eu tenho que entender também que a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, e às vezes é a hora que ela vai comer aquele momento um pouquinho antes ali. E eu acho melhor comer do que cantar com fome. Só que depende do tanto que você come do que você está comendo, né? Cada cantor tem que se observar e fazer o que ele vê que é importante, que vai ajudar ou não, né? Com certeza. O Daniel pediu para não esquecer da pergunta dele. Qual que é a O que pergunta? foi?
Ah, tem tanta. Se você está sentindo pigarro, então dá, amada. Achei. Daniel, tipo, o trem embola na garganta e só Jesus para vir com a Aqui, ó. enxada santa para raspar o pigarro. Eu dou conta, gente. Pelo amor de Deus. Fernanda e Aline, queria saber qual tipo de aquecimento vocês fazem para colocar a ressonância na máscara e elevação de palato. Sei que existem diversos, mas quais são os que melhor se adequam às suas vozes? É isso aí, amadinho. É isso daí. Nossa, que Vocês, complexo. meninos. Pois é, ele faz uns conversa Ó, cabulosa. eu gosto muito de fazer o humming também mais elevado, pensando mais a voz mais nasal do que aqui, né? Estamos aqui, ressonância, frente. E eu gosto, para essa questão da elevação, eu gosto de trabalhar o U. O U é uma vogal que eu gosto demais. Por quê? Pelo que eu já li e pelo que eu observo em mim, ele deixa a laringe bem relaxada, bem aberta, como se fosse um tubão, né? E levanta bem o palato. Então, para mim, o U funciona muito bem. Quando eu quero trabalhar a elevação de palato, é isso. Uhum. Para mim, essa questão da ressonância, eu faço a mesma coisa que a Fernandinha faz. E a questão de levantamento de palato, eu penso mais, como eu sou cantora lírica, eu penso no abaixamento de laringe. Então, esse movimento do abaixamento de laringe, junto com compensar também nesses músculos faciais, a gente tem né, o palato que sobe e a laringe que abaixa, que é a posição ideal para a gente cantar. Eu tô testando nesse momento. Realmente é verdade. É verdade, menina. Menina. Mas eu acho que, assim, não vou passar exercício nem nada, porque eu acho que, às vezes, o cantor acha que o problema dele é o palato que não está subindo, e, na verdade, é a laringe que não está baixando, ou então, enfim, pode ser várias coisas, né? Então, tem que observar. Legal. Eu vou mostrar para vocês. Tem uma... Oi. Deixa só... Porque eu vi uma perguntinha aqui sobre... Pode responder. Café... Gente, café me dá pigarro. É psicológico ou dá pigarro? O café, ele é um estimulante. A cafeína, ela pode também fazer aquela coisa de engrossar a saliva, né? Do muco ser mais grosso. Sim. Então, para mim, dá. Eu E tenho dá muito pigarro quando refluxo, eu né? bebo café. E também produz refluxo que pode fazer ficar pigarro. Entendeu? Então, eu também tento evitar o café muito perto da hora que eu vou cantar e tento beber mais água. Tirando o café, às vezes depende, às vezes eu coloco um chá que não seja, porque tem chá que faz a mesma coisa que café, né? Então eu tento tomar chazinhos ou um suco que seja bom para mim. Ótimo. Eu vou colocar um negócio doidão aqui para vocês verem, que eu tô montando uma aula aqui que eu vou dar amanhã. Aí eu tava mexendo nela e veio a calhar com essa pergunta do Daniel sobre a ressonância, sobre o U, sobre o I, do abaixamento e elevação da laringe e da ressonância. São 4 videozinhos bacanérrimos. Tá bom? Vou colocar aqui, compartilhar a tela para vocês verem como que é legal a gente pensar, porque eu falo tudo, eu fico pensando na fisiologia o tempo inteiro. Vocês estão falando e minha cabeça vai fazer eu buscar material aqui. Mas olha só, Daniel, que doideira. Peraí, tá cantando tudo junto. Deixa eu acho que eu vou ter que separar os slides para eles não cantarem um em cima do outro. Peraí, só um pouquinho. Porque eu estava mexendo neles e ainda não terminei. Vou colocar aqui. Agora? É agora o negócio? Só tá sem som. Tá sem som? Ah, Jesus, como é que eu faço para botar som? Como pode? Será que eu tenho que tirar o meu microfone? O meu fone de ouvido? Vou testar. Tá dizendo que você que tem que ativar o som. Não sei se Mas- tem algum lugar que você ativa aí. Mas está ativado.
que eu estou falando com vocês deve ser alguma outra para poder enviar som. Eu escuto e vocês não, certo? Certo, eu não tô ouvindo, não. Eu que aqui a ativação do som tá maneira. Ah, poxa vida. Aqui, esse vídeo, ele tá mostrando uma vibração. Depois eu vou ter que mandar. Olha como que abaixa. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que eu ativo o som. Mostrar o modo de exibição do apresentador. Ah, não estão escutando? Não? Por um momento pareceu que eu tinha ouvido, não sei. Deixa eu tentar sem o meu fone de ouvido para ver se vocês escutam. Peraí. Apareceu 1 milhão de tela aqui. Eu tenho que acostumar a mexer melhor nisso daqui. Conseguem ouvir? Aham. Então, é Sim. isso. Peraí. Ai, é pesado. Peraí. Eu vou aumentar o som do meu computador, porque pode ajudar vocês a ouvirem que esses vídeos são muito legais. Ó. Conseguem ouvir? Sim. Sim ou não? Mas eu acho que ele tá meio atrasado, assim, dá pra ouvir, Isso. mas tá. Tá. Vazadinho. Deu para ouvir? Mais ou menos. É. Tá muito bom, não. Deixa eu tentar um outro. Não, não dá pra ouvir nada. É. Manda pra gente depois, fiquei interessado agora, eu não conheço esses vídeos. Olha. Conseguiram pelo menos ver? Vê Sim. sim. Então, são formatos de trato vocal muito diferentes uns dos outros e colocação de voz diferentes. Isso com trabalho de ressonância, com alongamento das pregas vocais. Então, tudo isso faz muita diferença para quem está cantando. E é importante que a gente seja orientado e que a gente consiga entender um pouco sobre isso, que isso também faz parte do que a gente estava falando ali, respondendo ao Daniel. Depois eu vou tentar. Vocês que estão aqui na aula precisam entrar em contato comigo no pessoal, que eu vou montar um grupo para mandar esses vídeos para vocês. Eu não vou mandar lá no grupo, porque as pessoas não estão vindo assistir a aula, então só vai assistir quem está aqui, tá bom? Então, quem quiser depois me chama. Vamos lá, então, para o gargarejo da romã e o mel e limão? Não tá aparecendo pra mim nada. Nada? Não. Deixa eu ver. É. Imagem. Não tá aparecendo imagem, não. Tá, vou compartilhar de novo. Pode falar, Nanda. Você, o Aline. Agora apareceu? Sim? Sim. Sim. Tá. Então, gargarejo, romã, mel e limão são bons ou ruins para a voz? Mito ou verdade? Mito. Por quê? Essas coisas aí, elas são para
por exemplo, se você tiver com a garganta inflamada, por exemplo, eu vi aqui tem o mel e limão, mas tem uma fotinha de um gengibre, né? Uhum. Ele é um anti-inflamatório. Uhum. Ele vai te ajudar se você tiver problema de inflamação na garganta ou coisa do tipo. Mas não vai mexer na sua voz. Na Gente, verdade... vocês estão arrasando, aprendendo Oi? direitinho. Vocês estão arrasando. Na verdade, inclusive a romã, o gargarejo, tem gente que gargareja assim, o universo, né? Achando que vai melhorar a Que vai voz. ajudar. Às vezes você tá com placa, pode resolver. Tem coisas Aquelas bolinhas caseiras, fedorentas, né? Que chamam as casas. bolinhas, placa. Você consegue resolver, talvez, com chá ou com gargarejo, mel, limão e gengibre e tudo. Mas, dependendo da hora que você usar isso, pode prejudicar e muito também a sua voz, né? O gargarejo, por exemplo, com vinagre, ele pode agredir um pouquinho a mucosa da laringe, da faringe, Também. e aí acaba chegando alguma coisa ruim na sua prega vocal também, em consequência disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu gosto do gengibre, sabe? Quando eu tenho rinite, por exemplo, eu tosso muito à noite. E a tosse, a gente sabe que é um negócio, assim, arrasador, né? Uhum. Então, às vezes eu faço um chá de limão com gengibre e mel, porque eu sei que o mel é um antitussígeno muito bom, a água também. Aí eu faço o chá na hora que eu vou dormir e tomo para dormir. Durante o dia eu não tomo, porque eu vou conversar, vou cantar, e aí vai acabar com tudo. Não posso fazer assim. E tem um outro aspecto também, que assim, o gengibre pra mim eu sou apaixonada por gengibre, eu amo chá de gengibre, e toda vez que eu sinto que eu tô começando a ficar com dor de garganta, eu tomo e eu sinto que me ajuda, porque é um anti-inflamatório excelente. Mas, isso que o Dr. Leandro tá falando aqui é interessante. Olha só, aumenta a chance de hemorragia de pregas vocais, e eu tenho uma sensação, assim, louca com esse tipo de coisa, que às vezes a gente fica com uma sensação até meio dormente e você começa a fazer uns esforços extras que você não faria se você não tivesse com isso camuflando, sabe? É verdade. Então, ele faz você perder a sensibilidade, então você não perde a noção do esforço que está fazendo. Isso é muito sério. Porque às vezes você sente um alívio momentâneo e você pensa, opa, melhorei. É a mesma coisa com pastilha, aquele spray, mesma coisa. Você sente um alívio momentâneo e aí você faz um esforço dobrado. E quando aquele efeito passa, ferrou. Ferrou tudo. Exatamente. Então eu sempre, às vezes eu vejo a galera usando aqueles sprays assim na garganta de meia hora, né? A pessoa tá lá e aí, às vezes não é nem cantor, mas tem uma reunião aqui, tem uma palestra ali, tem não sei o que ali, blá, 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 e aquilo ali é muito perigoso, porque a pessoa tá usando a voz dela, mas ela tá usando sob efeito de um negócio que tá deixando ela sem sensação nenhuma, sem sensibilidade. O próprio própolis, né, que eu coloquei para vocês, ó. Exatamente. Mesma coisa, né? Tem gente que antes de cantar pega o própolis e borrifa lá dentro da boca. Gente, eu quase passo mal, sério. Quando eu vejo essas coisas. É complicado. Nós tínhamos uma amiga, lembra, Paty? Sim. Que ela tomava, assim, eu falei, gente, primeiro que dependendo de como você equilibra o própolis ali, ele pode até queimar a sua mucosa. Você não pode sair pingando a coisa, assim, não é assim. O própolis ele é muito bom para uma série de coisas no nosso corpo. Mas você tem que saber que horas que está usando, como que está usando e para que está usando. Para avó, gente, essas coisas não funcionam. Tá? Então, própolis e o próprio refrigerante que a galera gosta de tomar antes de cantar, o que acontece? Que é verdade, que é bom para a voz ou que é ruim para a voz? Gente, refrigerante não faz bem para hora nenhuma, né? Exato. Para ninguém, assim, para nada. Talvez pro psicológico, né? A pessoa gosta de tomar, mas não faz bem para a voz, né? Para nada. Para nada. É a mesma coisa do cigarro. O cigarro é uma coisa que a pessoa usa por prazer, né? Não faz bem nenhum. Então, não faz bem para nada. É igual refrigerante, é uma bomba de açúcar e o álcool o cigarro é aquela fumaça entrando no seu corpo. Faz o menor sentido, gente. É péssimo. Tá? Não só o cigarro, como as drogas ilícitas, né? A maconha.
Crack, as medicações. O crack. Depende, isso queima a prega vocal também. Maconha, crack, tá? Medicação. Inclusive, o doutor Leandro poderia até falar para a gente um pouco o que acontece com a prega vocal no caso de medicação, Leandro. Você pode escrever ou então entrar aí no vídeo para falar para a gente? Eu podia entrar no vídeo, né? Pra gente ver. Aí, doutor Leandro tá de pijama em casa já, querendo dormir. Tadinha. Ai, ai. O áudio aí, Leandro. Até o crack, Moisés. Tudo for droga. Mas sabe que eu fico pensando também, Queima as pregas vocais. Que, assim, o cantor tem que se observar muito, né? Que é o que a Fernandinha estava falando. O autoconhecimento é a coisa mais importante do cantor. Então, às vezes, tem coisa que a gente está falando aqui, que a pessoa fala assim, mas eu nunca senti nenhum problema com isso, eu posso tomar café e cantar normalmente depois. Então, é uma auto-observação que a pessoa faz sobre ela, né? Que o café, para ela, não dá efeito nenhum. Mas é importante que ela saiba que pode ser que dê, e se der, ela sabe por que deu algum problema, né? Uhum. Mas brincadeiras à parte, mas essa questão do cigarro e das drogas e da medicação, elas são muito complexas, né? Antes de ontem, me ligou uma professora desesperada porque ela estava com um edema de Heineken. O que é um edema de Heineken? É um inchaço nas pregas vocais quando a pessoa ela fuma, por exemplo. Uhum. Então, ela tem 41 anos, mas quando eu escutei o áudio dela, parecia que ela tinha uns 60 anos, porque a voz fica muito pesada, fica igual a voz de um idoso, e muitas vezes é cirúrgico, né? Então, essas questões a gente tem que observar. Já tive uma cantora erudita que ela tinha, não sei se é fumado ou cheirado, mas eu acredito que é fumado haxixe, que é aquele negócio de dente verde. Eu perguntei várias vezes que a voz dela estava estranha, ela me falou que estava tudo certo, e aí eu fui fazer uma avaliação dentro da boca dela, né? Falei, deixa eu ver se tem alguma coisa. Na hora que eu olhei por trás do dente dela, estava todo verde. Então aí eu falei, o que significa? Você não está escovando dente? Né? Tem placa que desgrama, você tem que falar. Está fazendo clareamento por trás do dente, está usando uma máscara dental, o que é isso? Aí ela teve que me contar que ela estava fazendo uso de haxixe, eu não sei o que é isso, porque eu não entendo nada de droga, tá, gente? Mas eu tenho que até pesquisar um pouco mais. Na época eu falei, o que é haxixe? Ela me explicou, e assim, ela já estava com edema de Heineken, bem levinho, porque ela também fumava outras coisas. E estava cantando ópera e ficou sem voz. E aí ela teve que fazer uma opção, né? E eu acho que ela optou pelo mundo das drogas, mas é uma pena. E é isso. A Jaca até escreveu aqui que a gente brinca sobre o assunto das drogas, mas a gente lembrar que o Fred Mercury gostava de um pozinho, né? Mas isso é uma realidade muito presente no mundo das artes mesmo, né? Muito presente. Amy Winehouse, uma série de pessoas que a gente conhece, né? Que eram grandes artistas. E o nosso papel é orientar as pessoas que fazem, que isso faz mal, né? O Leandro escreveu aqui que ressecam as pregas vocais, a medicação, tá, gente? E cessam as secreções boas, geram maior atrito entre as pregas vocais, aumentando a chance da lesão. Então, a medicação pode vir com esse agravante, tá? A Aline tá séria, né, gente? Drogas é um assunto muito sério. Diz o Daniel que é essa paciente aí que tava virando Hulk pela boca. Oi, gente, dou conta não. Beleza, a gente já falou sobre o cigarro, sobre a droga, eu espero que vocês não façam uso. Falamos também das balas e tal, e duas coisas que eles tinham perguntado a respeito do chocolate e dos derivados, do leite. É isso, o doutor Leandro já tinha até respondido lá em cima. A gente orienta hoje no consultório fonoaudiológico que se você for cantar e você precisar muito tomar o seu leitinho com café, com Toddy, e comer um queijinho,
que você faça isso 2 horas antes de você cantar. Depois que você antes de cantar, ou de falar, ou de ministrar uma palestra, que você higienize muito bem a sua boca, porque com certeza esses resíduos vão ficar lá no fundo da sua língua. Então, a maioria da população hoje escova os dentes, não escova a língua. Então, a gente tem que ter essa higienização da língua também, que favorece a diminuição da secreção, dessa secreção espessa, que aí sim ela acaba ficando no fundo da língua e escorrendo para as pregas vocais e causando os famosos pigarros aí, indesejáveis ao cantor. Então, é importante. Ou então você guarda aquele chocolate delicioso da Páscoa e come depois. Como depois, exatamente. Não vai Então, morrer, ninguém vai morrer. É verdade que faz mal, gente, viu? É verdade. Para voz. Então, o cafezinho também faz parte daquele grupo, o gengibre, a Ananda falou, e é uma verdade pura e escrita, que a nebulização é uma das melhores formas de tratação das pregas vocais, porque ela vai diretamente agir sobre as suas pregas vocais por causa das gotículas que a gente inala. Então, é o tipo de hidratação direta que a gente tem hoje. Quando a gente não tem o nebulizador, a gente pode fazer com uma gase embebida, né, no soro fisiológico, e você suga pelas narinas. Esse soro vai ajudar também você a fazer uma hidratação. Lembrando, Patrícia, que nesse período de quarentena e de Covid-19 não é para usar, né? Isso que a gente falou, né? Isso. O doutor Ai, Leandro tô morrendo de falou vontade de usar, tá difícil. O doutor Leandro falou comigo que tinha até algo assim a se pensar. A gente está esperando um comunicado para ver se isso se confirma mesmo, assim, né, entre os médicos. Mas a gente vai esperar um pronunciamento. Se houver a liberação, a gente vai entrar para falar com vocês, tá bom? Paty, eu posso fazer um comentário de uma pergunta aqui da Jaque? Pode. Ela disse, por que quando usamos os chás que anestesiam nossas pregas vocais, sai uma quantidade maior de secreção espessa? Alguém mais observou isso? Quando você usa alguma coisa que gera essa falta de sensibilidade, né, a anestesia, a prega vocal, você acaba fazendo esforços que você nem percebe que está fazendo. Inclusive, atrito com as pregas vocais, você trabalha muito mais. Então, para se proteger desse atrito, a prega vocal vai produzir mais muco mais grosso, para ela se proteger e ter menos atrito. O famoso pigarrão que vai ficar lá agarrado em você. Exatamente. Eternamente. Não vai então, te soltar jamais. Para Muito de bom. tomar esse chá, minha filha, para poder cantar. Principalmente porque as pessoas fazem chá já que ainda coloca açúcar. Porque tem chá que é ruim demais. Você vai tomar, sei lá, o chá de hortelã é gostoso, mas você vai tomar chá de hibisco misturado com não sei o que lá, que eu não tomo chá, não gosto não. Boldo, né? Chá de boldo. Chá de boldo. Ah. Aí acaba colocando açúcar. E o açúcar, ele vai gerar mais secreção. Tem, assim, eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, porque já houve relatos para mim que quando a pessoa toma chá, ela sente expectorar. Porque depende se ela vai colocar um gengibre, se ela vai colocar algo que ajuda na expectoração. Por isso que dá essa sensação de uma secreção mais espessa também. Mas aí foi importante a sua colocação, com certeza muito pertinente. Tá? Fernanda. A outra Fernanda Cota está perguntando por que não pode fazer inalação. Eu e o doutor Leandro, a gente entrou numa live para poder falar sobre isso. Tá? Que seria importante a gente parar por algum tempo, né, durante essa quarentena, para não aumentar o risco de você jogar essas partículas no ar e a pessoa se contaminar. Tá bom? Contaminar Você o universo. Com o vírus e contaminar o universo, como diz a Fernanda. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para a gente fechar, Fernanda. Opa, esse daqui. Essa aula tá hein, minha filha? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Ainda não. Tá, vou ter que compartilhar aqui de novo. Então, vamos falar aqui
Pra gente não fugir dos mitos da verdade, porque a gente poderia falar tanta coisa que a gente pira, né? O ar-condicionado, as alergias e os problemas emocionais e hormonais, desculpem. Estão vendo agora? Sim. O ar-condicionado, a alergia, rinite e os problemas hormonais. Então, o ar-condicionado, gente, resseca muito, muito, muito as pregas vocais. Então, se você tiver que trabalhar num lugar que contém ar-condicionado, carpete, por exemplo, evita de ficar de frente para ele, leve o seu nebulizador, mantenha na sua mesa, se for possível, né, trabalhar num ambiente que você fique um pouco mais longe, porque ele resseca bastante a mucosa. No caso das alergias e das sinusites, primeiro, procure um otorrino, o doutor Leandro está aí, pode procurar por ele, para saber o grau disso, como é que essa sinusite e essa rinite está se comportando, e essa alergia, porque sim, elas influenciam muito na qualidade da sua voz, na qualidade da sua ressonância, para você cantar, para você falar e usar a sua voz profissionalmente, tá? Junta muita secreção, cai secreção lá nas suas pregas vocais, seu nariz fica entupido, então a chance da pessoa permanecer com alterações na voz, como fendas e nódulos, quando se é alérgico, é muito maior do que quando não se tem alergia, porque no meio do processo terapêutico a pessoa muitas vezes fica gripado e com a garganta coçando várias e várias vezes, igual o Marcos Paulo, tossindo, né? Não foi a Aline. Fui eu. É a Aline? Uhum. Eu não tô Calma, vendo. gente, é só alergia, gente, não é nada sério. Alergia, viu? Falei do Tá bom, Tá na hora. Eu não tô vendo vocês. E problemas hormonais, então problemas na tireoide, problemas que dificultam você produzir um som na sua voz, o uso de medicamentos também podem sim ser prejudiciais à saúde vocal. Então, mulheres que estão em período de menopausa vão ter mais dificuldades para a produção da voz, problemas como a muda vocal, tanto para homem quanto para mulher, né, nas faixas da adolescência também. Essas mudanças, elas ocorrem para algumas pessoas de forma sutil e outras não. A gente até conversou um pouquinho com o Moisés no dia da primeira aula, como que tinha sido a muda vocal dele, né? Que às vezes a voz fica aguda e grave. Então, esses processos todos são de formação da nossa voz. Então, se é mito ou verdade, é verdade que isso influencia na nossa qualidade vocal. Não, errou alguma coisa que eu esqueci, gente. O que eu ia falar? Ah, Paty, pode acrescentar uma coisa, Aline, tá rindo? Claro. Você falou sobre problemas hormonais e coisas e tal. E falou da mulher na menopausa, né? Sim. O período menstrual também é um período crítico para a mulher, né? Exatamente. Na voz também. Inclusive, eu sinto, assim, demais uma diferença enorme quando eu vou cantar e estou no período menstrual, antes da menstruação chegar, durante o período também. Então, assim, eu já li, não sei se isso é verdade, se já passou, se é outra coisa, mas que da mesma forma que a mulher se sente mais inchadinha, abdômen mais inchado e tal, a mucosa da prega vocal também, ali em volta, fica também inchadinho, e o que dificulta a vibração das pregas vocais e tal. Então, e retenção de líquido, né? A gente retém muito líquido, né? Desculpa, isso, retém líquido. Exato. E aí, Muito eu bom. penso assim, quando eu posso economizar voz, nesse período eu faço, sabe? Então, assim, às vezes o ensaio é pesadão, eu fico ali economizando, porque eu sei que depois eu vou sentir muito desconforto e vou ficar chateada porque eu não vou conseguir fazer o resto das coisas. Então, é bom as meninas saberem disso, até para poder se cuidar nesse período, né? Eu vou propor também um outro ponto, Fernandinha, sobre isso, é que, pelo menos no canto lírico, como a gente tem essa questão da disciplina, né, de cantar, estudar todos os dias, não sei quantas horas, blá, blá, existe um pensamento que é,
quando você estiver fazendo na sua carreira profissional, tendo sei lá quantas óperas, concerto recital, não sei o que com coro, solo ali, solo aqui, mais o seu trabalho como professora, você não tem a opção de dizer não e falar, não vou cantar quando eu estiver menstruada, não vou cantar quando eu estiver gripada e tudo, né? Você tem que cantar nesse dia. Então, eu acho que é importante que a gente saiba, que a gente se conheça nesses dias, para saber os nossos limites, o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer, para poder estar em forma, mesmo quando a gente não está bem, né? As mulheres precisam dessa dica, porque às vezes a mulher, ela não presta atenção nos sinais do próprio corpo. Isso é para todo mundo, né? O cantor, ele precisa se observar mais, o ser humano precisa se observar mais. Né, para saber o que uma coisa ou outra causa no corpo dele, porque cada um é um. E as mulheres, às vezes, hoje nem tanto, mas antigamente era mais. Essa falta de informação, hoje tem tudo aí escancarado. A gente tem que saber, sim, como é que funciona, porque conversa com a fono, conversa com a sua professora, procura o médico, entendeu? É importante, porque às vezes a gente naquele período, a gente pode abusar e depois não conseguir nunca mais voltar para a voz saudável de novo, né? Verdade. Para fechar, então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vão escrevendo aí, que a gente vai ter 10 minutinhos para responder questões, tá bom? Perguntas. Esse é o último slide dessas questões que são mais perguntadas hoje no consultório fonoaudiológico e para os professores de canto. Então, para finalizar, a gente vai falar, gritar, né? Fernanda tá rindo aí? Eu tô rindo das roupas apertadas do modelo, gente. Que coisa bonita! Ele é lindo. Então, gritar. Eu não sou contra a pessoa gritar, desde que ela esteja gritando para dar uma aula, que ela tenha 100 alunos dentro de uma sala de aula, que ela precisa fazer isso. Então, se ela precisa fazer isso, ela precisa aprender a gritar. Então, já tive professores que me falam, Patrícia, me ensina a gritar, porque eu não dou conta de usar microfone, eu prefiro no berro mesmo. Então, a respiração, ela é muito importante aqui. Eu não sou contra a pessoa gritar, desde que você grite com apoio vocal, ok, você vai estar fazendo uma ação de proteção da sua voz. Mas tem aquelas pessoas que gritam por natureza, né, gente? Que já falam muito alto, que gritam sem necessidade, que vê um amigo que já tem 2 dias que não vê, quando vê, fala, eu te amo, aquela loucura. Então, são pessoas muito expressivas e isso é um abuso vocal. Então, cantores, cuidado. Eu recebo muita gente na clínica que chega já falando alto, que chega gritando, e esse é um empecilho para o desenvolvimento vocal saudável, e na grande maioria das vezes a pessoa já tem uma lesão ali instalada. Então, se você precisar gritar, que seja por motivos de trabalho, como um professor de educação física de uma escola pública que não tem condições de ter um microfone, ou que a escola não permite que seja usado o microfone. Então, a gente tem que ensinar essa pessoa a utilizar a voz com mais projeção, com mais colocação, dentro de uma respiração adequada. Mas então, cuidem-se. Os ambientes ruidosos também, eles alteram muito na qualidade da voz. A gente reproduz aquilo que a gente escuta, então a gente acaba fazendo competição sonora, vai num show, vai numa apresentação, ao invés de você ter um retorno, né, um feedback auditivo, na maior parte das vezes a gente acaba abusando da voz, falando mais alto para a pessoa escutar. Ou se você vai num show e está cantando, canta muito alto e não consegue perceber que você está cantando alto. Então, qual que é a dica? Leve sempre um fonezinho de ouvido, coloque um fone no ouvido, ou então aqueles equipamentos de EPI, que é de proteção individual, e dessa forma você vai estar prestando mais atenção na altura que você está falando. E as roupas apertadas para cantar é uma lástima, né? Essa imagem que eu coloquei. Porque tem aqueles cantores, principalmente sertanejos, que adoram cantar com a roupinha apertada. Né? A gente também tem uma respiração pélvica, que é trabalhado por alguns professores de canto, que são importantes. Então, cuidado com as roupas de baixo apertado. Apertamento também no abdômen, ou então as pessoas usam cachecol no pescoço para cantar, principalmente na época de frio, tenta deixar o mais largo possível, e é isso. São dicas importantes.
A Juliana fez uma pergunta. Sinta na hora de cantar para manter a postura. É verdade? Como que é? Peraí, deixa eu sair aqui para eu te ouvir. Pode ir respondendo aí, que eu... Olha, eu vou responder com uma coisa que eu vi uma vez. A Renée Fleming, ela estava contando uma vez uma masterclass. Renée Fleming é uma das grandes sopranos aí da nossa época. Uma excelente cantora de ópera. E ela estava dando uma masterclass e ela falou que quando ela era jovem, ela praticava muito com cinta e com corpete para cantar. E qual que é a explicação que ela dava? Que essa cinta, não extremamente apertada, era uma cinta só que marcava mesmo a cintura, fazia ela lembrar do apoio correto, então, de abrir a costela e de manter essa musculatura ativa. Então, na minha opinião, essa explicação que ela deu não é que a cinta, ela ajuda a manter a postura, na verdade, ela te ajuda a lembrar dos mecanismos que você tem que fazer para poder executar uma boa respiração e tudo. Mas eu acho que determinadas cintas podem até atrapalhar, porque elas apertam, e aí você não vai conseguir abrir a costela direito, nem expandir direito, e talvez te cause até refluxo, não sei. Eu acho complicado, né? É muito bonito, mas eu não... Concordo. A Jaque perguntou aqui sobre a questão do calçado, né? Se influencia um salto alto. Sim, Jaque influencia, principalmente a postura para cantar, e a prega vocal, ela acaba mudando o posicionamento dela. Então, isso é uma coisa muito importante. Se for cantar, tentar usar aquele salto de plataforma na frente, né? É assim que chama, que ela nem usa mais. Meia pata. Salto, tem uma meia pata. Porque ele te dá uma estabilidade melhor para poder cantar, para poder falar, para poder caminhar. Então, tem a questão do joelho também, né? Oi? A pessoa, que às vezes a pessoa está usando salto e aí ela mantém o joelho dela muito... Travado, né? Travado, né? Hiperestendido, e isso acaba travando toda a musculatura abdominal e até na parte de trás, né? A costal. Então, isso é super, super importante. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. O Daniel está falando que ele ama gritar. Nem precisa, ele já sabe muito bem. Eu acho melhor a gente usar a palavra projetar do que gritar, porque tem gente que não vai conseguir separar essa coisa. Projetar a voz é diferente de grito, né? Uhum. Eu costumo entender que o grito é você fazer sem pensar. Projetar, você acaba apoiando e empurrando a voz, né? Somente esses meninos adolescentes doidos aí, tem que falar isso pra eles, pelo amor. Eu não aguentei esse comentário da Jaque. Eu tenho que procurar, às vezes, até um exorcista na fase da TPM, porque eu viro um bicho. Tadinha. O Leandro está lembrando aqui uma coisa importante, que é o sussurro, que a gente esqueceu de falar. Ele é tão prejudicial para a voz quanto gritar. Aquelas pessoas que ficam falando assim o tempo todo. Não é legal, é a mesma comparação de gritar. Então, às vezes a pessoa quer, vou falar mais baixo. Falar mais baixo é diferente de sussurrar. Então, tomem cuidado com isso, que isso é realmente, Leandro, obrigada aí pela sua lembrança. E lembrando que isso na hora quando você está com disfonia ou rouco, a melhor opção para você é fazer repouso vocal, não é ficar sussurrando. Né? Isso não vai adiantar nada. É verdade. O Arlen escreveu aqui: estava ensaiando uma música popular? É B, não sei o que é. B pode ser C, pode ser uma música B que não conhecia. Daí eu marquei de forma assertiva cada nota para entender o desenho e a métrica desta canção. Porém, me falaram sobre a reprodução que não estava adequado àquele estilo. Talvez o ajuste, né? Não estava o ajuste correto. Querem responder? Isso é para vocês. Foi uma pergunta, eu não entendi. É um comentário. Eu acho que essa questão, depois ele fala assim, existem trabalhos ou exercícios para adequar estilos musicais na hora de cantar? Existem. Claro. Depende do objetivo, né? A técnica vocal que você quer, aí você vai ajustar a voz de acordo. Com certeza. A gente chegou a falar sobre tempo de aquecimento aqui? Ou não? Mas eu acho que falamos, sim. Não precisa ser 40 minutos, não é aquecimento. 40 minutos é treino. Isso aí, não é verdade. Já até esqueci de falar tanto.
Ô, pessoal, então é isso. Vocês estão gostando? Ai, tá tão gostoso! Gente, eu preciso jantar, eu não jantei ainda não. Então... Também tô com uma fome, meu Deus. Gente, vocês estão gostando aí do aulão? Querem perguntar mais alguma coisa? A gente já está caminhando para o encerramento. O Daniel perguntou aí, sair da tessitura diversas vezes pode atrapalhar a voz em período de longo tempo? Talvez. Em um determinado estilo musical, como que é? Eu acho que bom, o que é tessitura, né? É região de conforto, que você canta confortavelmente. Então, se você fica saindo muito dessa região, isso quer dizer que provavelmente você não está cantando com conforto essas notas. Então, pode ser que você esteja fazendo, de fato, algo que desgaste, né? Então, sim, é importante, se você está se forçando demais naquelas notas que não são confortáveis, você pode vir a trazer algum problema para você. Concordo com a Aline. É isso mesmo. Muito bom, gente. Olha, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui firmes e fortes assistindo às nossas aulas. Aline, Fernanda e eu, a gente ia fazer isso numa live, a gente ia dar uma aula, e enfim, chegou o momento. Eu acho que muitas pessoas às vezes menosprezam quando eles veem uma coisa escrita assim, mitos e verdades, acham que já sabem tudo. Mas aqui a gente não comentou só as coisas do dia a dia, a gente comentou vivências da prática do canto, que são importantes, né? E a gente está aqui para responder questionamento de vocês, elas são profissionais em voz cantada, né? Ninguém é dono do conhecimento, nós não sabemos tudo, a gente discute, eu e a Aline já ficamos 2h30 uma vez no consultório discutindo, por fim falei, vai embora, menina, eu não aguento mais conversar com você. Por quê? Porque às vezes a gente julga ser simples, mas o saber não é simples, né? O saber é complexo, e nós precisamos dessa troca com o professor de canto, nós precisamos estar próximos uns dos outros, não achar que a gente sabe tudo, até mesmo coisas simples, às vezes a gente não sabe, ou a gente esquece de falar. Então, eu agradeço muito a Fernanda, que, como ela disse no início, agora eu vou babar ela aí, que ela não é simplesmente uma cantora, antes de ser cantora, ela é minha amiga, nós comemos muitos frangos juntos e picolés nas madrugadas, alguns vinhos também, choramos por não ter motivos, dançamos muito, toda sexta-feira era o dia da dança, e eu fazia tradução simultânea das músicas em inglês para alegrar elas com o meu conhecimento em inglês. Melhor coisa. E a gente foi se descobrindo ao longo do tempo, né? Eu olhava a Fernanda, a Silvia, as meninas que moravam comigo na faculdade, e eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui que eu não sei cantar? Essas meninas têm uma voz louca, assim. E eu me descobri fonoaudióloga quando eu perdi a minha voz, e a Fernanda estava lá firme e forte do meu lado. O dia que eu fiz um exame, que as pessoas acham aqui que só elas choram quando tem um resultado de exame. O fonoaudiólogo chora também. Eu chorava, e eu estava praticamente sem voz, né, Fernanda? Muito pouca, muito eu falava, disfônica. não vou cantar nunca mais, eu vou perder minha voz. Eu falava, para que Deus me trouxe para estudar música, né? Fez eu sair lá do Cafundó do Judas e fiquei sem voz. E aí que eu conheci que eu não sabia falar sequer otorrinolaringologia. Eu tinha que falar pausadamente. Fonoaudiólogo, eu nunca tinha nem ouvido falar nesse nome. E eu fiz tratamento e isso foi me despertando. Falei, quer saber? Eu vou fazer isso. É isso que eu quero. Né? E me dediquei e me dedico muito até hoje a esse aprendizado, que eu acho que é um conhecimento. E me alegro hoje por poder compartilhar isso com você, Fernanda. Porque nós crescemos juntas, né? Eu fui vendo você no seu trabalho, se desenvolvendo, e cada vez que você se desenvolve, eu fico mais feliz ainda por ver o seu desenvolvimento pessoal como cantora, e eu amo a sua voz, e amo a sua vida. Obrigada por compartilhar com a gente hoje à noite os seus conhecimentos, a sua vivência. Viu? Não chora. Muito obrigada. Não vou chorar. E a Aline, obrigada. Deixa eu falar da Aline, cara. Não, eu tô falando agora. A Aline, ela é um doce de pessoa, uma menina multitalentosa.
muito inteligente, muito esforçada, corre muito atrás dos sonhos, dos ideais que ela tem. Ela, na verdade, quer saber todas as técnicas ao mesmo tempo, estudar com todos os professores possíveis. Ela é também uma sanguessuga, ela me arranca todas as informações. Eu adoro. Bem, né? Depois a gente vai pra cá para compartilhar. Eu adoro conviver com vocês. Vocês são mais do que cantoras e mais do que pacientes. Vocês são minhas amigas. Eu falo que na faculdade a gente aprende que não pode ter relacionamento com o paciente. Os meus pacientes vêm na minha casa, eles almoçam, a gente vai no sítio, a gente vai nos aniversários dos pacientes. Então eu tenho esse grande problema que eu nunca consegui ser uma pessoa muito séria com meus pacientes. Isso não é não, são praticamente todos. Então, se vocês quiserem aí, pergunta aí, tem Juliana, tem Daniel, tem uma galera boa aí, que a gente ri bastante, e isso é importante porque nós somos seres humanos, não somos donos da verdade. Então, meninas, muito obrigado, aprendi muito com vocês hoje. Eu que agradeço. Obrigada obrigada por vocês que estão aí do outro lado poderem participar com a gente dessa aventura de falar 30 dias de voz e desses aulões. Espero que vocês estejam aprendendo também, e obrigado porque vocês também compartilham coisas boas, tá? Eu vou deixar aqui a Fernanda e a Aline falar um pouquinho e falar também que elas são professoras de canto, deixo o contato delas para vocês quiserem fazer uma aula de canto, conhecer o trabalho, deixa o Instagram, tá bom? Deixa eu falar primeiro, porque eu quero falar da Aline só um pouquinho. Ai, meu Deus. Feia, você não deixou eu falar dela, mas é só que eu conheci a Aline. Aline, tem quanto tempo você está no Madrigali? Eu acho que tem 3 anos. Então, foi mais ou menos no seu início, né, quando você entrou lá, não foi? Então, assim, eu lembro do primeiro solo que ela fez e lembro do último. Então, assim, uma evolução, sabe? Eu lembro que eu moro com um outro amigo nosso do Madrigali, né? E aí a gente falou, gente, você viu como é que a Aline fez aquela música? Porque, tipo, ela fez aquela música umas 10 milhões de vezes, uma música específica. Agora é difícil. E aí, eu falei assim, gente, como que pode? Sempre na próxima ela já estava, assim, totalmente diferente, assim, muitíssimo melhor. E eu sempre admirei a Aline, a gente nunca foi muito próximo, mas eu sempre olhei para ela com um olhar de admiração desde sempre, por causa da figura, que ela passa uma coisa boa, assim, quando a gente olha para ela. E depois eu fui vendo, descobrindo, né, coisas sobre a Aline, e ela é realmente uma pesquisadora. Eu fico lá só olhando os stories dela todo dia, as coisas que ela fala. Super admiro a sua dedicação e a evolução que você teve. Isso é um exemplo para mim, como cantora, para outros cantores aqui que te conhecem pouco, que a evolução no canto ela é possível e ela responde ao seu esforço, né, à sua dedicação. Outro dia eu comentei com uma amiga, que está até aqui, a Índia. Ela falou, nossa, você é tão boa, você não sei o quê, como é que é o seu processo e tal? Eu falei assim, olha, Índia, eu poderia ser muito melhor do que eu sou, porque talvez eu não esteja me dedicando da forma correta, sabe? Porque eu tenho um talento, eu trabalho nele, mas eu podia trabalhar um pouco mais. E aí o seu sucesso vai depender justamente desse seu correr atrás do seu esforço, né? Isso eu vejo na Aline, assim, claramente. Então, Aline, obrigada, viu? Vocês são duas feiosas, né? Então... Gente, é uma honra. Estou super honrada de fazer isso com vocês. Eu fico muito honrada mesmo, muito feliz. A gente podia fazer o 2, né? Porque eu acho que ficou um monte de coisa legal aqui que a gente não falou. Vamos fazer. Parte 2. Exatamente. Então, vamos fazer a parte 2. Daqui uns dias nós vamos combinar. Nós temos mais coisas para falar. Sim, eu queria agradecer pelo convite da Patrícia e também pela presença da Fernandinha, porque a gente teve essa ideia e a gente só pensava na Fernandinha, tem que ser ela para vir conversar com a gente, né? Que bom que deu certo, que bom. Sim. Muito honrada, porque são duas profissionais que eu admiro muito. Agora, eu queria aproveitar
esse gancho dessa questão da disciplina e tudo, porque era exatamente o tema que eu e a Patrícia a gente estava combinando de falar ao longo desse mês, depois no grupão, né, no grupo, porque eu acho que o canto erudito, ele trouxe para mim essa disciplina que eu nunca tive. Eu acho que o cantor popular, seja ele amador ou profissional, ele tem muito a ganhar com nesse compartilhamento mesmo de informações, assim. Então, eu tenho muita vontade de passar para frente o que é que eu faço, o que eu fiz e o que eu quero fazer, né? Porque eu ainda não estou ainda como eu gostaria de rotina, assim, que eu falo, de disciplina, mas eu acho que as pessoas têm muito a ganhar, sabe, com isso que o canto erudito traz. E não é para virar cantor lírico, não, é para poder colocar isso aplicado ao seu estudo de canto, daquilo que você gosta de fazer, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para frente de conversar mais sobre esse assunto. Então, se a galera estiver interessada, depois manda mensagem lá no grupo, ou então isso, me chama, né? Que a gente pode falar sobre isso. Com certeza. Tem muita gente dando opinião, sugestões, o que eles gostariam de saber nos aulões. E aí eu tô anotando tudo aqui para a gente poder falar. Vai ser muito top. Tem muita aula bacana aqui. Tem povo que vocês nem imaginam que vão dar um aulão aqui. Tá? Gente, Fernanda, fala seu Instagram para o pessoal te seguir lá. Ou então digita ele aqui. Vai, fala aí. O meu Instagram é Fernanda V. Valadares. Você tá aí fazendo, Paty? Tá escrevendo? Posso fazer. É Fernanda V. Valadares. O meu contato do WhatsApp é 994070231. Podem me chamar. E você, Aline? O meu eu vou digitar, porque nem eu sei falar o meu. Ah, é mesmo? Persilis. Isso, e o meu número é 9791-4345, pode me chamar lá. Eu, assim como a Fernandinha, a gente tem tentado se adaptar a esses tempos de Covid-19, né? Esse novo momento. Então, eu tô dando aula de canto online, né, Fernandinha, a gente dá os nossos pulos. Isso. Então, gente, se vocês... É um formato super novo e que super funciona de uma forma diferente, mas que funciona muito bem. O pessoal que tem feito as aulas tem gostado. Né, Aline? Então, eu acho assim, se você ainda não faz e tem interesse nesse momento, faça nesse momento. Gente, então vamos encerrar nossa aula. Agradeço a todos vocês que ficaram aí, aguardando todo esse tempo, assistindo a gente, escutando as nossas loucuras vocais, emocionais. Todas, muito, muito obrigado. Compartilhem com as pessoas no Instagram, no Facebook, lá no nosso grupo. O que vocês acharam desta aula? Eu vou ver a possibilidade. Oi. Rapidinho, só para a gente agradecer ao doutor Leandro pelas considerações que ele fez ao longo da nossa live. É maravilhoso. Eu melhor tô rindo, gente. Você não faz conta onde não falou. Gente, aprendam o seguinte: nunca caminhe com gente que não seja bom, caminhe sempre com os melhores. Ou seja, você sempre vai estar caminhando do lado um do outro. Caminhar com o Leandro, caminhar com a Aline, caminhar com a Fernanda, caminhar com o Moisés, que deu aula pra gente, vai tornando a gente cada vez melhor. Isso é um círculo, né? Então, você vai caminhando e vai aprendendo um com o outro. Não que um não seja bom, mas porque juntos nós somos muito melhores. Para que a gente vai ficar individualista aí com o nosso conhecimento? Então, todo mundo aqui está agregando valor e conhecimento. E o doutor Leandro assiste todas as nossas aulas, as nossas lives, e a gente só tem a agradecer ele, porque ele já contribui muito, muito com a gente. Ele vai ser mesmo aqui a referência de cantores em Belo Horizonte. Então, precisou de otorrino, doutor Leandro na veia. Não na garganta. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Pessoal. O povo está escrevendo. Capaz eles quererem ficar aqui conversando com a gente. Obrigada, gente, por tudo. Até a próxima, que teremos próximos aulões, tá bom? Beijo, Fernanda. Beijo, Aline. Beijos. Tchau, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.
Obrigada, Daniel. O povo vai falando, né? Podem ir saindo que a gente fica por último. Vou ver se eu disponibilizo essa aula lá no grupo para as pessoas verem também. Uhum. Deixa eu aqui, o Moisés, tadinho. A Aline saiu. Aline. Ela quer jantar. Eu tô roendo aqui, meu estômago tá quase se comendo. Assim mesmo. De fome Então vamos embora, Fernando. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, Marcos Paulo. Tchau, Moisés. Tchau, Thaís. Tchau, Daniel. Tô querendo bailão aqui pra gente ficar até meia-noite conversando. Tchau, tchau, Lili. Obrigada. Vamos ficar aqui. Pessoa fominha, pelo amor, hein? Gente, eu vou dar comida pro meu filho. Ele já acordou, Paty? Já. Vou parar a Nós gravação ficamos aqui aqui.